homens maus estavam buscando uma oportunidade de matar Jesus. Eles já haviam tentado várias vezes, mas eles não conseguiam por causa da multidão que estava lá animado com Jesus. Então eles não haviam conseguido. Até que um dia, um de seus discípulos, um dos amigos de Jesus, resolve traí-lo com um beijo. Essa era a oportunidade perfeita que eles esperavam para prender Jesus. Jesus sabia que seria preso. Ele disse, inclusive, que sabia tudo que iria acontecer com ele, mas que ele havia vindo exatamente para esse momento, porque ele sabia que seria necessário ele morrer para nos salvar dos nossos pecados e nos libertar. Jesus, então, foi preso naquele momento. Ele sofreu demais, bateram muito em Jesus, humilharam Jesus, tiraram até mesmo as roupas de Jesus. Alguns soldados colocaram uma capa nele e colocaram uma coroa de espinhos e falaram assim: você não é o rei dos judeus? Então, vai lá, rei. E aí, Jesus foi tão humilhado, cuspiram no seu rosto, maltrataram demais ele. E ele foi condenado à morte. Mas antes de sua condenação, Pilatos resolve dar uma oportunidade a Jesus. Ele vira para aquela mesma multidão que estava em Jerusalém por conta da Páscoa e fala assim: vocês estão vendo esse homem? Jesus já tinha sido açoitado, já tinham batido nele, ele já estava sangrando. E ele falou assim: Pilatos, vocês estão vendo esse homem? Vocês querem que eu solte ele? Ou vocês querem que eu solte aquele outro preso ali? Eles falaram: solta outro preso que se chamava Barrabás. E quanto a esse homem, o que eu faço com ele? Aquela mesma multidão que o adorava, o rejeita e fala assim: crucifica, mata ele na cruz. A partir dali, crianças, Pilatos lava as suas mãos e o Senhor Jesus é então crucificado. No dia da preparação, que era a ocasião da Páscoa, em que eles matavam o cordeiro, em que o cordeiro era sacrificado. Foi nesse mesmo dia e nesse mesmo momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Todas as famílias estavam em casa, algumas famílias já matando o cordeiro porque era o dia da preparação. E Jesus estava sendo morto também por causa do meu e do seu pecado. As suas mãos foram furadas, os seus pés foram furados também, para que as nossas mãos fossem lavadas do pecado, para que os nossos pés fossem purificados, para que o nosso coração fosse transformado. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos, isso inclui a mim e a você. E o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode ter comunhão com o pecado. Mas Deus nos ama tanto, o amor de Deus é tão grande que Ele não queria que por causa do meu pecado e do seu pecado nós vivêssemos separados dele. Então Ele envia Jesus. Jesus veio para sofrer em si o castigo que eu e você merecíamos por nosso pecado. Ele lá naquela cruz levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre ele. E Jesus foi morto. Jesus foi sacrificado. Mas ele não tinha pecado nenhum. Ele era o perfeito Filho de Deus. O Filho de Deus unigênito. O único filho que nunca tinha cometido nada errado. É mais ou menos assim. Digamos que você tenha feito uma coisa muito séria lá na sua escola e você é enviado à diretoria. Quando você chega lá na diretoria, a diretora vai, te questiona e resolve te colocar de castigo por conta daquela coisa errada que você fez lá atrás. Então vem um colega seu, um amigo seu que gosta muito de você e ele chega lá e fala assim: diretora, deixa que eu fique de castigo no lugar dele.
Mas a diretora fala assim: mas você não fez nada, quem fez foi ele. Não importa, eu quero ficar de castigo no lugar dele. Mas você é inocente, você não fez nada de errado. Ele que fez, ele merece até ser expulso da escola. Diretora, eu quero ficar no lugar dele. E aí esse aluno vai, esse amigo vai e fica no lugar daquele ali que fez a coisa errada. Foi mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Por conta do nosso pecado, nós merecemos ser castigados. E a Bíblia fala que o castigo pelo pecado, o salário pelo pecado é a morte. E por isso foi necessário que Jesus morresse e derramasse o seu sangue precioso para que o nosso pecado fosse perdoado. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quando a gente cai e se machuca e rala o nosso joelhinho, o que acontece? Se a gente estiver de calça, a nossa calça fica suja de sangue, não é mesmo? O sangue suja a nossa calça. Mas o sangue de Jesus é diferente. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus nos limpa e nos lava de todo pecado. Não importa quão terrível seja esse pecado. Não importa. Talvez você que esteja me ouvindo, você papai, você mamãe, ou você criança, pense assim: ah, mas o que eu fiz foi muito errado. E você mesmo não esteja se perdoando por causa do seu pecado. Talvez você nem se sinta perdoado por Deus por determinada coisa que você fez e você achou que foi muito errado. Mas sabe, se você não está se perdoando ou acha que Deus não te perdoou, é porque você ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. E você ainda não entendeu o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que qualquer pecado. E se você acha que o seu pecado é indigno de perdão, é porque você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para te perdoar, para te lavar do seu pecado. Receba hoje mesmo o perdão do Senhor. Receba hoje mesmo a purificação pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é poderoso, é a coisa mais poderosa desse mundo inteiro. E o Senhor derramou o seu sangue, a sua morte não foi em vão, porque Ele desejava nos perdoar e nos purificar para que nós nos apresentássemos a Deus santos, purificados, completamente limpos por meio do seu sangue de todos os nossos pecados. Assim como Moisés veio para libertar o povo da escravidão, Jesus também veio para libertar a mim e a você do domínio do pecado, do poder do pecado. Lá em Atos 16:31, aqui na Bíblia, nós lemos assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus. Crer, criança, significa acreditar. Acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Salvo de quê, tia? Não entendi. Salvo do castigo pelo seu pecado. Você hoje deseja crer no Senhor Jesus para ser salvo? Se você deseja crer no Senhor Jesus hoje, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, que nós vamos orar. E você pode hoje mesmo pedir ao Senhor que te purifique do seu pecado e que Ele te liberte do pecado e que Ele te salve. Vamos orar? Abaixe sua cabeça para não se distrair e feche os seus olhos. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Me liberta do domínio que o pecado tem sobre mim. Eu creio em Ti. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Muito obrigada pelo seu sacrifício na cruz. Muito obrigada por ter carregado sobre si o meu pecado. Esse castigo era meu, mas o Senhor levou ele no meu lugar. Eu te agradeço, Deus, por ter enviado Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e não perca amanhã a última lição, tá bom?